Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Cláudia Lima Crochê. Hoje nós vamos trabalhar esse tapete. Eu fiz com barbante número 6 e agulha 3,5. Bom, o meu tapete ele mede 62 por 46. Se você quiser fazer um tapete maior, eu vou mostrar como você vai calcular aqui a quantidade de correntes para conseguir um tapete maior. Bom, o meu primeiro motivo, ele termina aqui. Para esse motivo, eu precisei de deixa eu ver aqui direitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pontos altos para a base. O próximo motivo termina aqui. Então, eu precisei de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos altos para formar aqui o próximo desenho. Aqui o próximo motivo termina, então eu precisei de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, 15 pontos de base para o primeiro motivo e depois ir aumentando de 12 em 12. Bom, quem ainda não é inscrito no canal, eu convido a se inscrever, ativar as notificações, porque assim você ajuda o canal a crescer e quanto mais o canal cresce, mais vídeos novos eu posso trazer para vocês. Então agora, vamos ao passo a passo. Bom, eu inicio o meu trabalho fazendo um cordão com 74 correntes. Então agora eu vou soltar 1, 2, 3, 4 correntes, e na quinta corrente eu vou fazer um ponto alto, pegando só aqui, ó, só uma laçadinha da corrente. Passo para a próxima corrente, pego apenas uma laçadinha dela, uma alcinha, e faço um ponto alto. Na próxima corrente também, pegando apenas uma alcinha da minha corrente, eu faço um ponto alto. Então, eu vou seguir caminhando por todo o meu cordão, pegando apenas uma alcinha e fazendo um ponto alto para cada corrente de base. E lá no final, eu terei um total de 71 pontos altos, contando aqui, ó, com as correntes que eu saltei. Bom, então, já caminhei fazendo aqui a minha carreirinha em pontos altos. Então, agora eu vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto, viro o meu trabalho, passo aqui para o próximo ponto de base, pegando aqui as 2 alcinhas do ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. Então, eu vou seguir caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, nessa segunda carreira, eu terei aqui 71 pontos altos, contando aqui com as 3 correntes que eu subi. Bom, então, eu já caminhei fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Para finalizar, eu vou fazer um ponto alto na terceira corrente da minha carreirinha anterior, porque se eu não trabalhar aqui, o meu trabalho vai ficando torto. Então, é necessário trabalhar o ponto alto aqui, ó, não pode esquecer, porque às vezes pode passar despercebido, tá bom? Feito isso, eu vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto, viro o meu trabalho, passo para o próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto, e agora eu vou caminhando, fazendo ponto alto sobre ponto alto, até obter aqui uma carreirinha com 6 pontos altos seguidos. Então, eu tenho aqui 6 pontos altos, contando aqui com as 3 correntes que eu subi. Faço 2 correntes, salto 2 pontos de base. No ponto seguinte, faço um ponto alto, formando aqui o meu primeiro ponto tela. 2 correntes, salto 2 pontos de base. No ponto seguinte, trabalho um ponto alto, formando o meu segundo ponto tela. Então, eu vou seguir trabalhando aqui a minha carreirinha em pontos tela, até chegar aqui no final da minha carreira, onde eu vou parar de fazer pontos tela
até sobrar aqui 6 pontos altos, 6 pontos de base da minha carreira anterior. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, meus amores, então já fiz aqui todos os meus pontos tela. Tenho um total aqui de 20 pontos tela na minha carreirinha. Então, eu já tenho aqui, ó, o primeiro ponto alto da minha sequência de 6 pontos altos, que é o ponto alto do ponto tela. Então, agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui eu terei um total de 6 pontos altos. Então, aqui, ó, eu já tenho 5 pontos altos. Vou pegar aqui a terceira corrente que eu fiz para subir na minha carreirinha anterior, fazer um ponto alto, assim o meu trabalho não vai ficar torto. Então, eu vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto, viro o meu trabalho e vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, toda a carreira, ela vai iniciar e também finalizar dessa mesma forma, aqui com 6 pontos altos, tanto no início como no fim, tá bom? Pronto, tenho aqui então a minha carreirinha com 6 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes e um ponto alto no próximo ponto de base aqui, ó. Então, depois dos 6 pontos altos, eu faço um ponto tela. Agora, eu vou passar para dentro do meu próximo ponto tela e vou trabalhar 2 pontos altos. Um ponto alto sobre o próximo ponto de base. E 2 pontos altos dentro do ponto tela seguinte. E um ponto alto sobre o próximo ponto de base. Então, aqui eu fiquei com uma carreirinha com 7 pontos altos seguidos. Faço 3 correntes. Venho aqui no próximo ponto alto, aqui no próximo ponto de base, prendo com um ponto baixo, subo 3 correntes, faço um ponto alto sobre o próximo ponto de base, venho aqui dentro do próximo ponto tela, faço 2 pontos altos, um ponto alto sobre o próximo ponto de base, 2 pontos altos dentro do próximo ponto tela, e um ponto alto sobre o próximo ponto de base. Ficando, então, aqui com a carreirinha de 7 pontos altos, como eu tinha feito aqui anteriormente. Faço 3 correntes para baixar, um ponto baixo sobre o próximo ponto de base. 3 correntes para subir, um ponto alto sobre o próximo ponto de base. Então, agora eu vou iniciar aqui a minha carreirinha de 7 pontos altos seguidos, como eu tenho feito aqui, ó, nos bloquinhos anteriores. E depois 3 correntes para baixar, um ponto baixo sobre o ponto de base e 3 correntes para subir. Sigo trabalhando dessa mesma forma até chegar aqui, ó, na minha carreirinha de 6 pontos altos, onde eu volto pra gente dar sequência ao trabalho. Bom, então, caminhei fazendo aqui a minha carreirinha de 7 pontos altos seguidos, até chegar aqui no finalzinho. Então, para finalizar, eu vou fazer 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. Então, finalizei aqui com um ponto tela, assim como eu iniciei com um ponto tela, depois aqui, ó, da carreirinha de 6 pontos altos. Então, agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base.
assim. Então, eu vou subir 3 correntes, viro meu trabalho e vou caminhando fazendo um ponto alto para cada ponto de base, para poder iniciar aqui a minha carreirinha. Feito isso, eu faço 2 correntes, um ponto alto sobre o próximo ponto de base. E agora eu cheguei naquela carreirinha de 7 pontos altos seguidos. Eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base desses 7 pontos altos que eu fiz na minha carreira anterior. Assim. Então, feito aqui todos os 7 pontos altos, cheguei aqui no intervalo onde eu tenho as 3 correntes, prendo com um ponto baixo e faço mais 3 correntes para subir. Nesse intervalinho, eu vou fazer 5 correntes. Dou uma laçada, já venho aqui para minha carreirinha de 7 pontos altos e vou caminhando fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Assim. Faço 5 correntes. Venho aqui para minha próxima carreirinha de 7 pontos altos e faço ponto alto sobre ponto alto. Então, essa carreira é basicamente isso. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma até o final da carreira e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Bom, pessoal, então finalizada aqui a minha carreira, assim que estamos formando os desenhos. Agora eu vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto, viro meu trabalho e vou caminhando fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, depois de iniciar aqui com os pontos altos, eu faço 2 correntes e um ponto alto sobre o próximo ponto de base, porque depois, em todas as carreiras, sempre eu vou precisar aqui, ó, dos pontos tela de separação para formar os desenhos, tá bom? Tanto no início como no final. Sempre tem aqui os pontos tela separando a lateral dos outros motivos que formam o desenho. Feito isso, eu vou fazer 3 correntes, salto 2 pontos de base, venho no próximo ponto, que é o 4º ponto alto aqui daquele 7, é o ponto do meio, vou fazer um ponto baixo, subo 3 correntes, salto 2 pontos de base, venho no último, faço um ponto alto. Ficando assim. Agora aqui dentro do intervalinho de correntes, eu vou trabalhar 5 pontos altos. Feito aqui os 5 pontos altos, agora eu passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. Então, eu tenho aqui um total de 7 pontos altos seguidos, aqui, ó. Um ponto alto que eu fiz para subir,
5 pontos altos dentro do intervalo de correntes e um ponto alto no primeiro ponto de base. Então, eu faço 3 correntes, salto aqui 2 pontos de base, no próximo ponto, que é o ponto do meio, eu prendo com um ponto baixo. 3 correntes para subir, salto 2 pontos de base, e no último ponto eu faço um ponto alto. Então, agora eu cheguei aqui dentro do intervalo de correntes, eu vou trabalhar então 5 pontos altos aqui dentro do intervalinho. Então, eu faço um ponto alto no próximo ponto de base. Então, eu sigo trabalhando dessa forma até o final da carreira. Bom, pessoal, então, já finalizei aqui a minha carreira. Aqui, ó, finalizei fazendo aqui, ó, as 3 correntes, prendendo com um ponto baixo, subindo 3 correntes, fazendo um ponto alto, as 2 correntes e os 6 pontos altos. Já iniciei a minha próxima carreira fazendo aqui, ó, virando o meu trabalho e fazendo aqui a minha carreirinha com 6 pontos altos. Então, agora eu vou fazer 2 correntes e um ponto alto sobre o próximo ponto de base, formando aqui, ó, um ponto tela de separação entre os motivos e as laterais. Então, eu tenho aqui aqueles 3 pontos, aquelas 3 correntes que eu fiz para baixar e as 3 correntes que eu fiz para subir. Sempre que eu chegar nesse desenho aqui, eu vou fazer 5 correntes. Salto aqui esse desenho, venho no primeiro ponto de base e faço um ponto alto. Então, agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base da minha carreirinha anterior. Então, são 7 pontos altos seguidos. Assim. Então, eu cheguei aqui no outro desenho, aqui que parece mais uma letra M. Eu vou fazer 5 correntes. Dou uma laçada, passo aqui para minha carreirinha de 7 pontos altos. E vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Bom, então eu vou seguir trabalhando dessa forma até o final da carreira. Bom, então eu finalizei aqui a minha carreira. Fiz por último aqui as 5 correntes, um ponto alto para o ponto tela e os 6 pontos altos. Então, agora eu vou subir 3 correntes, viro o meu trabalho, vou caminhando fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Duas correntes, um ponto alto sobre o próximo ponto de base. Chegando aqui no intervalo de correntes, eu vou trabalhar 5 pontos altos. E um ponto alto sobre o próximo ponto de base. Exatamente como eu fiz aqui, ó. 3 correntes, salto 2 pontos de base. No ponto seguinte, eu trabalho um ponto baixo. 3 correntes para subir. Salto 2 pontos de base e aqui no último ponto, eu vou trabalhar um ponto alto.
E aqui no intervalo de correntes eu trabalho 5 pontos altos. Como eu fiz aqui, ó, nessa carreirinha aqui, ó. Então, é só repetir como foi feito nessa carreira, repetindo, trabalhando até o final da carreira da mesma forma. Vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então, já terminei aqui a minha carreira, dessa forma, e já iniciei aqui a minha 9ª carreira. Então, agora eu vou fazer 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base, para formar aqui aquele ponto tela, que tem de separação entre as laterais e os motivos. E agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei aqui no desenho, onde eu tenho as 3 correntes e um ponto baixo, 3 correntes, eu vou fazer 5 correntes. Passo aqui pro próximo ponto de base, faço um ponto alto. E agora eu vou seguir caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Exatamente como eu fiz aqui, ó, nos desenhos anteriores. Então, agora é só repetição. Aqui eu vou fazer a minha carreirinha com 7 pontos altos, 5 correntes, 7 pontos altos e trabalhando como eu trabalhei aqui, ó, os desenhos anteriores. Dessa forma. Então, aqui, eu já tô na minha 9ª carreira. Vou seguir trabalhando até obter aqui 37 carreiras ao todo, contando aqui com a carreirinha em pontos altos. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, pessoal, então já fiz aqui todas as minhas carreiras. A minha última carreira fica assim, ela tem que terminar assim, ó, com o quadradinho aqui bem próximo ao ponto tela que separa as laterais com os pontos altos. Eu vou subir, então, 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Viro o meu trabalho. Então, eu vou trabalhar aqui na lateral, fazendo aqui os meus pontos altos. Trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Então, agora eu faço 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base, para formar aqui aquele ponto tela que fica entre os pontos altos e os motivos. Então, agora eu vou trabalhar aqui uma carreirinha toda em ponto tela. Então, eu faço 2 correntes, salto 2 pontos de base no ponto seguinte, eu faço um ponto alto, 2 correntes, salto 2 pontos de base no ponto seguinte, faço um ponto alto. Então, eu cheguei aqui na carreirinha de 5 correntes. Eu vou fazer aqui, ó, 2 correntes, salto 2 correntes de base e venho na terceira corrente, que é a corrente do meio, vou fazer um ponto alto. 2 correntes, salto 2 correntes de base e venho aqui, ó, no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. 2 correntes, salto aqui 2 pontos de base e no próximo ponto eu faço um ponto alto. 2 correntes, salto 2 pontos de base e no último ponto faço um ponto alto. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma aqui por toda a carreira, fazendo só pontos tela. Bom, então eu já caminhei fazendo aqui a minha carreirinha em pontos tela. Então, agora eu vou iniciar a minha próxima carreira subindo as 3 correntes. E fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Chegando aqui dentro do ponto tela, eu vou trabalhar 2 pontos altos.
e um ponto alto sobre o próximo ponto de base. 2 pontos altos aqui dentro do próximo ponto tela. E um ponto alto sobre o próximo ponto de base. Então, essa carreira é toda trabalhada dessa forma. Então, eu trabalho essa carreira toda dessa forma. 2 pontos altos dentro do ponto tela e um ponto alto sobre o ponto de base. Para ficar aqui, ó, como aqui no início, como essa carreirinha aqui. Então, eu vou trabalhar 2 carreiras todas em pontos altos. Essa carreira que eu estou fazendo e a próxima carreira também. Porque aqui no início eu fiquei com 2 carreiras em pontos altos. Vou então adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então caminhei fazendo aqui as 2 carreiras em pontos altos. Aqui para finalizar, eu vou fazer mais uma corrente para arrematar, porque agora nós vamos iniciar o bico de acabamento e eu preciso começar ele do outro lado. Então, eu pego aqui o meu tapete. Tenho aqui as 2 carreiras de ponto alto. Eu venho aqui, ó, bem no pezinho desse meu primeiro ponto alto, aqui na separação entre uma carreira e outra, vou passar aqui a minha agulha, ó. E vou prender o meu fio, fazendo um ponto baixo. Aqui, ó, bem no pezinho aqui da carreirinha. Agora, eu vou subir 5 correntes. Salto esse primeiro ponto alto aqui da última carreira, venho no segundo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu também trabalho um ponto baixo. No ponto seguinte, também faço um ponto baixo. No próximo ponto, também faço um ponto baixo. E no ponto seguinte, também trabalho um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com 5 pontos baixos seguidos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz os 5 pontos baixos, agora eu vou fazer 5 correntes. Salto 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Ficando assim. Agora, eu vou caminhando, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até obter aqui 5 pontos baixos seguidos. Então, eu tenho aqui os 5 pontos baixos, eu vou trabalhar, então, as 5 correntes. Salto 5 pontos de base, igual, salto 1, 2, 3, 4, no quinto, eu faço um ponto baixo. Então, eu vou caminhando, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até obter 5 pontos baixos seguidos. Então, eu sigo trabalhando dessa forma, até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, eu volto pra gente fazer uma adaptação, porque a contagem de pontos não é igualzinha à contagem aqui pro bico. Então, a gente vai ter que fazer uma adaptação aqui para poder dar a voltinha. Vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então, já caminhei fazendo aqui a base para o meu bico. Chegando aqui bem próximo da voltinha, aqui ó, no finalzinho, eu precisei fazer apenas 4 pontos baixos, porque eu não posso trabalhar nesse último ponto de base aqui. Então, não tinha como eu fazer mais um ponto baixo, eu fiquei apenas com 5 pontos baixos no final. Feito isso, eu vou subir as 5 correntes. Agora, eu vou trabalhar aqui na outra lateral do meu tapete. Então, eu venho aqui, olha só. Então, eu venho aqui, ó, bem na divisão entre as carreiras e faço um ponto baixo. Ficando assim, ó.
eu pego aqui o último ponto de base aqui, ó, da minha carreira seguinte, aquele último ponto alto que nós fizemos na carreira, passando por ele eu vou fazer 2 pontos baixos. E na divisão das carreiras aqui, ó, eu faço um ponto baixo. No outro ponto de base, aqui na outra carreira, eu trabalho 2 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 5 pontos baixos. Faço, então, 5 correntes. Salto aqui, olha, 2 carreirinhas. E venho aqui na divisão entre a segunda e a terceira carreira, faço um ponto baixo. Assim. Então, agora eu vou caminhando, fazendo 2 pontos baixos, pegando aqui, ó, o próximo ponto de base, que é o último ponto baixo da carreira. Faço um ponto baixo na divisão das carreiras aqui, ó. Dois pontos baixos pegando aqui na próxima carreira. Então, agora eu já tenho 5 pontos baixos. Faço 5 correntes. Salto 2 carreirinhas, venho na divisão aqui, ó, da segunda e da terceira carreira, faço um ponto baixo. Então, eu sigo trabalhando dessa forma para fazer a volta em todo o meu tapete, para fazer aqui a base do bico de acabamento. Vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Bom, então, caminhei fazendo aqui a outra lateral. Então, para finalizar, eu preciso fazer aqui a voltinha, finalizar aqui, ó. Então, eu fiz aqui as 5 correntes. Vou soltar apenas uma carreira. Entre as divisões da carreira eu faço um ponto baixo. 2 pontos baixos pegando aqui a outra carreirinha. Um ponto baixo na divisão das carreiras. E um ponto baixo aqui na outra carreirinha. Então, agora eu faço 5 correntes. Agora, eu já passo aqui para minha carreirinha de pontos altos, salto o primeiro ponto de base, e a partir do segundo eu faço aqui um ponto baixo. Então, eu começo aqui a trabalhar a minha carreirinha com 5 pontos baixos, como eu fiz aqui, ó, nessa lateral aqui. Então, vou seguir trabalhando dessa forma, para dar a volta em todo o meu tapete. Lembrando que só precisei fazer aqui uma adaptação para poder terminar aqui com a argolinha. Vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Bom, então, para terminar de dar a volta aqui no meu tapete, eu faço aqui, ó, 4 pontos baixos, porque eu já tenho aquele primeiro ponto baixo que eu fiz para subir as 5 correntes. Então, eu venho nesse ponto baixo, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu passo para dentro do cordãozinho aqui da alcinha de 5 correntes, faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Volto para dentro da argolinha, faço 4 pontos altos. Então, com as 3 correntes que eu subi, eu tenho aqui um total de 5 pontos altos. Nesse quinto ponto alto, eu faço um picô de 3 correntes. Vou fechar o picô com ponto baixíssimo. Volto aqui para dentro da argolinha e faço mais 5 pontos altos. Assim. Então, assim ficou o cantinho. Agora, eu solto 1, 2,
venho no próximo ponto de base, que é o terceiro ponto baixo daquela carreirinha de 5, que é o ponto do meio, faço um ponto baixo, assim. Então, eu dou uma laçada, venho aqui para dentro da próxima argolinha, faço 5 pontos altos. Feito aqui os 5 pontos altos, eu faço 3 correntes para um picô. Volto para dentro da argolinha e faço aqui mais 5 pontos altos. Lembrando que o picô eu fecho no quinto ponto alto com um ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui na terceira corrente, no terceiro ponto baixo, que é o ponto do meio, fecho com um ponto baixo. E sigo trabalhando dessa forma aqui, dando toda a volta no meu tapete. Quando eu chegar aqui, no outro cantinho, onde eu fiz 4 pontos baixos, depois de fazer aqui ó, o último bico, eu fecho no segundo ponto baixo e já inicio dando a laçada para fazer aqui os pontos altos dentro da próxima argolinha. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma para dar toda a volta no meu tapete e daqui a pouco eu volto pra gente finalizar. Bom, então depois de caminhar aqui, fazendo em toda a volta o meu biquinho de acabamento, eu fiz aqui o último biquinho de acabamento. Então, eu tenho aqui os pontos baixos, eu vou soltar 1, 2, venho no terceiro ponto, faço um ponto baixo. Então, agora eu vou pegar a terceira corrente que eu fiz para subir lá no meu primeiro biquinho, vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo, para puxar aqui para baixo. Então, quanto mais apertado, mais puxadinho vai ficar aqui o biquinho. Feito isso, eu faço uma corrente para arrematar. E o que sobrar aqui do fio do arremate, eu escondo passando aqui, ó, por dentro dos pontos. Bom, então esse é o nosso tapete de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar na descrição do vídeo e também na tela final outros modelos de bico que vocês podem colocar aí no tapete. Então eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!